Olá e bem-vindos ao Cantinho da História. Esse episódio vai para o José Lucas Góes Benevides, que é meu jovem amigo cursando graduação em História, que me pediu para conversar um pouco sobre a herança cultural portuguesa a partir de Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. O que é uma grande responsabilidade, porque Raízes do Brasil é o clássico dos clássicos. É um daqueles livros que você tem que passar obrigatoriamente por ele em diversas etapas da sua vida. E é uma questão difícil também, porque ao contrário do Gilberto Freire, que estabelece toda aquela mistificação da democracia racial, do cadinho das raças e da influência aqui ou ali no caráter do brasileiro a partir do encontro entre portugueses, africanos e indígenas, Sérgio Buarque é muito mais conservador em seu texto. Mas eu não estou dizendo conservador em um sentido pejorativo. O que eu estou dizendo é que onde Gilberto Freire meio que viaja nos argumentos, Sérgio Buarque é muito mais contido e é muito mais pontual em suas análises. O livro inteiro é um diálogo sobre a presença portuguesa, as estruturas da nossa colonização, e não apenas a questão portuguesa, mas a questão ibérica, o modo como a América Latina foi colonizada e as estruturas trazidas da metrópole e o modo como foram implantadas na colônia. E a partir do momento em que foram implantadas, o modo como essas estruturas se transformaram na vivência em um outro meio físico, geográfico, um outro meio econômico, e como essas transformações marcaram o surgimento do Brasil e dos brasileiros. É um livro que engana você, porque você olha e perto de Casagrande Senzala ele é fininho, né? Casagrande Senzala é aquele tijolão. Mas Raízes do Brasil é muito mais difícil de ler, porque Sérgio Buarque não tem a pretensão do Gilberto Freire de seduzir o leitor a partir de grandes malabarismos líricos no uso do português. Não, o texto do Sérgio Buarque é um texto comedido, é um texto preciso, incisivo, é um texto sem grandes prolixidades. É um texto sincero e honesto, onde Gilberto Freire seduz de maneira bastante dúbia, Sérgio Buarque contrasta. Ele se coloca a partir da perspectiva do leitor e procura manter uma unicidade no texto e uma noção de honestidade. Eu gosto muito desse livro. É um daqueles livros que eu mantenho na estante com marcações de páginas, rabiscos no meio. É um daqueles livros a que eu gosto de voltar com uma certa frequência. Porque Sérgio Buarque não tem ilusões sobre a herança portuguesa. Não tem ilusões sobre o modo como se deu a colonização. Pelo contrário, o que você encontra em Raízes do Brasil é uma radiografia crítica da nossa colonização, da herança patrimonialista portuguesa, da herança rústica, dessa oposição entre trabalho e ócio, entre progresso e atraso, que caracterizou as discussões intelectuais sobre o Brasil
em toda a primeira metade do século XX. Para Sérgio Buarque, esse homem cordial, que é herança direta da colonização portuguesa, é de uma cordialidade fabricada, é a fabricação de uma gentileza visando a obtenção dos próprios interesses. Nós herdamos uma sociedade em que a maior parte da legitimação social vinha de participação direta ou indireta nas estruturas do poder e nas estruturas estatais do poder. Então, o direcionamento a determinados campos de estudo, como o direito, que foi a grande meca das elites no século XIX, o apadrinhamento, a confusão entre público e privado decorrente de toda essa ideia patrimonialista da sociedade. Todos aqueles defeitos que nós criticamos até hoje, não apenas no Estado brasileiro, mas na sociedade brasileira em si. Sérgio Buarque critica muito essas situações que perduram até hoje, em que a pessoa afeta uma determinada afabilidade ou cordialidade, que foi o termo usado, para conseguir relacionamentos. E esses relacionamentos se dão em termos de clãs, de castas, e por que não dizer de etnias. O brasileiro, por esse prisma, é alguém interesseiro. Toda essa cordialidade está subordinada à obtenção de determinados fins. Não é um elogio. Muitas vezes a mídia utiliza esse termo homem cordial como se fosse alguma coisa positiva, quando tanto Sérgio Buarque quanto Antônio Cândido, que também tratou desse assunto, estabelecem nessa cordialidade a medida do interesse. É uma herança cultural portuguesa. É não apenas uma identidade brasileira que deriva de todo o processo colonial português, mas é principalmente uma adaptação do viver português para as terras brasileiras e, a partir disso, a construção da brasilidade. Para Sérgio Buarque, não dá para pensar Brasil sem Portugal. Nós não somos o espelho de Portugal, mas nós somos a transformação da sociedade portuguesa mediante a colonização e mediante a vivência, não apenas nos trópicos, mas nestes trópicos específicos, diante de uma geografia totalmente diferente da geografia de Portugal, diante de meios de produção e relações de trabalho que se estabeleceram na tentativa de colonizar um país de dimensões continentais. É um livro sensacional e eu acho, José Lucas, que você vai aproveitar muito dessa leitura. É claro que você vai ter que ler como obrigação na graduação, mas siga o roteiro estabelecido por seus professores, faça a sua leitura técnica do livro e guarde o livro. Posteriormente, depois de formado, quando você já não tiver que prestar contas a ninguém, quando você não tiver mais obrigações acadêmicas, releia esse livro e releia a partir dos seus próprios pressupostos. Coloque-se na leitura e aí você vai ver como esse livro cresce.
E essa é uma recomendação que eu faço a todos os clássicos. Você que é aluno de graduação, você está lendo por obrigação, você está lendo e está tentando adivinhar o que o seu professor quer que você veja, porque você precisa da nota e você precisa cumprir essas etapas do massacre acadêmico. Uma vez passado por esse massacre todo, quando você tiver seu diploma na mão, volte aos clássicos, leia por ler, leia por si. Estabeleça um relacionamento pessoal com esses textos. Esqueça o que o seu professor queria que você visse e veja o que há para ver nesses textos. Porque cada um de nós tem uma leitura. Quando eu estou aqui no cantinho e passo a vocês a minha leitura do texto, ela é a minha leitura. Não significa que vocês tenham que enxergar no texto aquilo que eu enxergo. Vocês precisam conquistar essa maturidade. Uma vez passado todo esse processo acadêmico, vocês precisam conquistar essa maturidade de poder ter a sua leitura do texto. Ver o que o autor quis dizer, mas também os significados que vocês atribuem ao autor. É uma questão subjetiva. A leitura é subjetiva. Então, fica aqui essa série de dicas. José Lucas, a herança cultural portuguesa perpassa o livro inteiro. Cada um dos itens abordados por Sérgio Buarque em 1936 ainda pode ser lido hoje. Ainda é passível de crítica e reconhecível em nossa sociedade nos dias de hoje. E essa é a principal herança portuguesa. A nossa sociedade está em permanente diálogo com essa herança, quer seja para legitimar no discurso de algumas classes mais elitizadas, quer seja na tentativa de superação do devir histórico. Então, leia com cuidado e leia com amor, porque é um livro feito com muito amor. Isso é um trabalho de um historiador com H maiúsculo. Sérgio Buarque é alguém que hoje, nos termos de produtividade da CAPES, seria reprovado, mas produziu um livro que é um clássico mesmo mais de 70 anos após a sua publicação. Então, leia com carinho, com o mesmo carinho que o livro foi escrito. Qualquer dúvida que você tiver na leitura, você já sabe onde me encontrar. Eu estou lá no Facebook, na página Cantinho da História, ou no meu blog, que vai passar por aqui. Mande perguntas, sugestões, críticas, comentários e a gente se encontra aqui no canal. Eu demoro, mas respondo.